sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nós passamos esse período sem conseguir fazer entrevistas pela própria questão da pandemia, do isolamento social. Mas a característica do nosso programa é essa troca proveitosíssima entre nós médiuns, entre nós trabalhadores da casa espírita. E, durante o período da pandemia, muitas de nossas casas ficaram e continuam ainda fechadas, não só para o trabalho privativo, como também no trabalho das reuniões públicas. E nós vivemos situações assim diferenciadas, vivemos situações no Teresa d'Ávila, que é essa casa, esse braço do Centro Espírita Leon Denis, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, como também vivemos e partilhamos das questões do Centro Espírita Leon Denis, que está aberto agora para reuniões públicas, com todo o cuidado, com todo o aparato, pela própria estrutura da casa. E nós resolvemos conversar, meus amigos, e é muita emoção, com os irmãos da retaguarda. Aqueles companheiros, aqueles amigos, que naquele momento em que a casa estava com muitas restrições, em que havia muito medo, assim que eles puderam, eles estavam na casa. Estavam na casa, na direção da reunião, estavam na casa realizando estudos, estavam na casa na sustentação vibratória do ambiente. E uma dessas amigas, companheiras muito queridas, mesmo do nosso coração, é a nossa querida Aparecida Cruz, que a gente chama da nossa Aparecidinha, né? A nossa Aparecidinha é uma dessas companheiras, uma desses irmãos que esteve durante esse período e até agora nessa sustentação, nessa presença, nesse apoio. E ela irá conversar conosco neste dia acerca dessas questões, dessas perguntas que nós fizemos. Como é que ela se sentiu? Bom dia para todos. Eu me chamo Aparecida Cruz, conforme a nossa deusa apresentou-nos. Sou médium do Centro Espírita Leon Denis já há algum tempo. Não vou falar o tempo, não. Muita responsabilidade, não é mesmo? E é com alegria que aqui estamos, com muita gratidão à nossa deusa pela oportunidade desse trabalho, com muita gratidão à Rádio Rio de Janeiro por esse trabalho, falar, né, dos nossos sentimentos, das nossas lutas, das nossas dores, das muitas alegrias também, desse momento em como espíritas estamos vivenciando, que é a pandemia. Então vamos lá. Gostaríamos de trazer uma pequena introdução. A doutrina espírita nos apresentando a lei de Deus, a lei do amor de Deus, como algo tão sublime, fazendo com que nós, estudiosos da doutrina espírita, entendamos exatamente, com filigranas de detalhes, não é? O que é a lei de Deus, o que Deus espera de nós, qual o nosso grande papel na sociedade. O nosso papel, digo, aqueles que têm o acesso ao conhecimento das leis do amor de Deus, de conhecer Jesus, o nosso amorável mestre, conforme a doutrina espírita nos apresenta, esse irmão maior, esse querido irmão maior, que nos veio trazer de forma bem prática, com muito amor, essa mesma lei de amor, a segurança, não é? Vamos lembrar a casa construída sobre a rocha?
certo? A casa construída sobre a rocha. Lá no Evangelho, nós vamos ver aquele que cumprir, que seguir as minhas palavras, está lá em Mateus, deixa eu ver aqui, rapidinho, está lá em Mateus, no seu capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será semelhante ao homem insensato que construiu sua casa sobre areia. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou, e a sua ruína foi grande. Então a casa espírita sólida, o que dá solidez à casa espírita? O que dá solidez? O amai-vos e os instruí-vos. A amizade sincera, transparente, é a base. E o estudo. Esses dois princípios que fazem a rocha sólida de uma casa. Amizade sincera e estudo. Estudo aprofundado, estudo continuado, estudo constante. Amor e conhecimento. Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Crescer cada vez mais em sentimento e discernimento. Já lá na carta aos Filipenses, Paulo já trazia isso para nós em sua carta aos Filipenses, e a doutrina espírita, através de relembrar Jesus, também nos traz esse conceito. E vamos lembrar que a maioria das casas espíritas surge como, me perdoe, eu preciso fazer essa introdução para que nós entendamos as questões que a nossa deusa colocou para nós e as nossas reações diante desse momento. Porque as nossas reações dependeram da estrutura que a casa espírita nos ofereceu e como nós, como indivíduos, conseguimos absorver o que a casa nos ofereceu. As casas sólidas. Então vamos lá. Jesus no Lar, capítulo 1. Jesus no lar, o primeiro culto cristão no lar, não é? Jesus observando em casa de Pedro, ele se reúne com os seus queridos, com aqueles que já estavam próximos a ele, que já havia escolhido. Ele começa a perceber que a conversa não ia muito por um caminho, então ele puxa a conversa, não é? Para as temáticas elevadas em torno de Deus, das leis, começando então a falar da Boa Nova, e segundo o nosso querido Neil Lúcio, foi instalado o primeiro culto cristão no lar. A maioria das nossas casas, sabemos, começaram no culto cristão no lar. E daí foi se criando um grupo, não é? As casas sólidas que oferecem aos seus frequentadores a solidez da rocha, que é a fé, a certeza, o estudo, a amizade. Então, quando temos isso na casa espírita, com certeza as casas espíritas que assim se construíram, assim se consolidaram, ofereceram aos seus médiuns a segurança emocional, espiritual, porque não dizer até física e material, em algumas circunstâncias, para que pudéssemos passar por esse momento. Certo? Então, a solidez da casa, importantíssima, a casa sólida na amizade, no amor, na transparência, no estudo aprofundado. E por que isso tudo? Porque quando há amizade, quando há amor, o estudo flui, não há competições, não existem as competições de uma certa forma, não existe isso, não é? Todos estão torcendo para que a casa flua, para que a casa cada vez mais esteja aberta, com muito sentimento, com muito amor, àqueles que aportarem a ela. E essa amizade é esse estudo que vai dar qualidade ao fluido dos médiuns. Essa amizade, o estudo, dá a qualidade fluídico-magnética à casa para que atraia e conserve a presença dos bons espíritos. Então, atraindo os bons espíritos, a solidez da amizade, a solidez do estudo, me perdoe ser repetitiva, a casa se torna aquele polo que atrai, as pessoas se sentem confortáveis, se sentem seguras, se sentem acolhidas, se sentem amadas, e como também diz o nosso querido
em Antônio de Aquino, em uma de suas páginas que estudamos essa semana, me perdoe, o livro não está aqui próximo, veio nos pensamentos agora essa palavra, não é? Estudamos essas semanas em torno da figura de Jesus, através do nosso Antônio de Aquino, há um momento em uma de suas páginas, se eu não me engano, aliás, se eu não me engano, é essa mesmo, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, aqueles que quiserem ir lá ler o texto, volume 2, Jesus, o Educador Moral. Ele vai dizendo em um trecho em que a casa espírita que está cumprindo seu papel, aqueles que chegam até ela vão se transformando, se sentem muito motivados a se transformarem, a estudarem, a ter amizade sólida, sincera e se fortalecerem. Então precisamos dessa introdução para então respondermos as questões que vão seguir agora, né? Vamos trazê-las, cada uma delas, para então entendermos esse processo de como passamos, como cada um de nós reagiu a esse processo da pandemia, da necessidade do distanciamento social, do fechamento das casas espíritas, certo? Então, raciocinando em torno disso, como é a minha casa espírita, que minha casa espírita me ofereceu para que eu estivesse, não é, firme diante desse momento. Iniciando a primeira questão que a nossa deusa nos ofereceu. Qual foi o seu sentimento ao ver o fechamento da casa no período da pandemia? Então, qual foi o meu sentimento? Qual foi? Confesso a vocês que pensei assim, como estaremos agora? Quais seriam as soluções de imediato para que não ficássemos sem oportunidade de trabalho, porque precisamos do trabalho, precisamos, não é, do estudo, precisamos da companhia amorável, precisamos da sustentação, da troca afetiva da família espiritual. Temos a família física, temos a família espiritual. Na família física nem sempre temos toda a estrutura afetiva que precisamos e sabemos que é a família espiritual na casa espírita que nos dá o suporte para que venhamos com mais acertos, lidarmos com a família física, que nem sempre temos aquelas almas queridas reencarnadas dentro do lar. Confesso a vocês que esse foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos, o suporte espiritual, emocional, da vivência no prédio físico, que está totalmente magnetizado por esse amor, por esses estudos que, conforme falamos inicialmente, atraiu bons espíritos e faz toda uma estrutura da casa espiritual, das paredes espirituais da nossa casa espírita. Sabemos disso. Nós que estamos estudiosos da mediunidade, do magnetismo, o mecanismo dos sentimentos que unem aquelas pessoas, o mecanismo do estudo, não é? A vibração do estudo, a vibração da amizade, a atração dos espíritos superiores, dá o campo fluídico magnético da casa, a estrutura que faz com que nos sintamos bem dentro daquela casa, nos sintamos, se usa muito a expressão, não é? Aquele chapéu protetor, certo? Da casa espírita, que é um ponto de luz nas trevas, como definição do um dos nossos diretores espirituais, Baltazar. Então nós pensamos, e agora? Como fica a sustentação da convivência com aqueles amigos ideais, encarnados e desencarnados, certo? Como vai ficar? Uma das nossas primeiras preocupações, confesso a vocês. E uma segunda preocupação, aqueles queridos que sabíamos em situações bem delicadas, muito delicadas, não só na saúde física, como na saúde espiritual. Mas confesso que primeiro foi a preocupação conosco mesmos. E agora? Como será? De imediato foi esse o raciocínio, mas fomos lembrando, inclusive, a nossa casa dispõe do recurso da comunicação, da orientação do mundo espiritual, e é claro, tivemos aquele apoio maior da espiritualidade, confirmando que a casa já havia, de uma certa forma, decidido com relação às leis humanas, seguir as leis humanas, do fechamento, sim, da casa. E houve uma frase que foi dita pelos benfeitores espirituais que circulou nos nossos corações, nos diversos grupos de nossa casa, sociais de nossa casa, os grupos da mídia. A casa espírita está onde seu coração estiver. A casa espírita estará onde seu coração estiver. É a casa construída sobre a rocha. Então levaríamos para os nossos lares essa solidez que a casa nos ofereceu. Então a casa construída sobre a rocha
oferece a segurança para os seus médiuns. Esse é o primeiro ponto. A confiança na direção espiritual da casa, a confiança na direção material, que tomaria as decisões necessárias ao conforto espiritual, psíquico, magnético dos médios, conforme cada um, que é individual, por mais que a casa ofereça, são conquistas individuais. Cada um dos médiuns conseguiu ter em seu coração e absorver toda essa estrutura. Entendemos assim? E repito, conquistas individuais, cada um recolheu o tempo que estava na casa, construiu a sua rocha interior, segundo o que a doutrina, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita trazendo o Evangelho de Jesus, a direção espiritual da casa, a organização, toda a estrutura dos trabalhos mediúnicos ofereceu a cada um dos médiuns. A segunda pergunta que nos foi feita, nos diz assim, a nossa Deus nos perguntou assim: o que leva a estar na casa tão logo, o que nos levou a estar na casa tão logo foram iniciadas as palestras públicas com limitação de público? Claro que foi exatamente, não é? O desejo de estarmos juntos, sentir de novo o aconchego daquele canto de luz, daquele ponto de amor, e também pelos estudos que realizamos a nível de magnetismo, de fluido. Sabemos que uma casa espírita precisa do fluido. Vou usar uma expressão muito utilizada pelo nosso companheiro, não é? No livro Magnetismo Espiritual. A casa precisa do magnetismo dos médiuns, do fluido magnético animal dos médiuns. Precisa. Não é? Uma casa espírita não se compõe só dos fluidos dos espíritos. Lembra que falamos da amizade? O sentimento da amizade que dá qualidade ao fluido para que haja a construção da parede espiritual. Então também o médium estudioso sabe da sua responsabilidade da manutenção dessa parede espiritual da casa. Então a alegria de retornarmos ao convívio da amizade, o convívio com os benfeitores dentro da casa espírita, porque eles não se afastaram de nós. E especificamente sabemos que a grande maioria das casas pôde, graças a Deus, uma boa parte das casas puderam manter, através da mídia, as suas reuniões. Demorou um pouco, né, algumas casas a acordarem, mas segundo informações que obtivemos das conversas, das diversas casas, né, dos círculos da amizade, dentro do movimento espírita, uma boa parte das casas logo agilizaram a questão de manter as reuniões através de internet. Vimos aí a grande explosão das lives, dos estudos, e sabemos o quanto isso trouxe muita paz para os nossos lares. Estrutura e segurança. Sabemos também que alguns de nós, e repetimos, individualmente tivemos as nossas dificuldades, porque ficamos muito presos às questões físicas, porque assim como estamos vendo que houve uma grande parte dos médiuns que tiveram suas dificuldades, muitas dificuldades no relacionamento familiar, porque se saímos daquele ambiente onde havia amizade, que dissemos inicialmente que havia o fluido magnético dos espíritos e dos médiuns sustentando, e os nossos lares? Nos nossos lares não houve tanta simpatia. Me perdoe se estou retornando um pouco lá à primeira questão, não é? Então, as reuniões transmitidas através da mídia, a manutenção dos cursos, e alguns meses depois, a movimentação para que os médiuns se reunissem conforme o seu estudo fosse da reunião de tratamento espiritual, fosse da reunião de atendimento espiritual, dando suporte aos médiuns. E repetimos, isso foi um pouco individual. Não podemos, dentro dos nossos estudos, não podemos fugir à grande compreensão que esse momento nos trouxe de aferição dos valores. Aferição de valores. O que eu construí o tempo todo, o que eu estive sob o teto abençoado e amigo da minha casa espírita, de tudo que ela me ofereceu, de tudo que a sua estrutura espiritual, seus diretores espirituais, os amigos encarnados, a direção material me ofereceu. O que eu aproveitei, o que eu construí de real, foi essa vivência no primeiro momento, do distanciamento. E no retorno, a alegria do retorno,
com certeza, da convivência, mas a grande responsabilidade do retorno, trazendo as minhas dificuldades, sim, não vou dizer que não, desse distanciamento, que esse distanciamento me provocou, mas a alegria do retorno e da grande responsabilidade, que vamos então para a questão 3, que a nossa deusa nos colocou assim: qual foi o papel do médium na sustentação da casa e da reunião pública no período mais grave da pandemia? Qual foi o papel do médium em seu lar? Acompanhar as reuniões públicas, especificamente nós aqui do CELD. Eu sei que nós estamos falando para um público diverso, não é isso? Sabemos que as casas, cada uma tem o seu procedimento, a sua rotina, mas a manutenção da prece no momento do seu estudo, tanto é que nos foi orientado, preferencialmente assista a reunião do horário que você estava habitualmente você frequentava, e mentaliza a casa. E como ficou claro para todos nós, nos depoimentos diversos que ouvimos, nos cursos, no comentário que trocávamos nas redes sociais, não é? No grupo de WhatsApp, nas reuniões que fazíamos, como ficou claro, nós sentimos a presença dos espíritos em nossos lares. Ficou muito ostensivo, e não poderíamos de forma alguma duvidar, independente do nível de trabalho, do nível, não é bem, a expressão não é correta, do quantitativo, me perdoem a expressão incorreta, do quantitativo de tarefas, independente disso. Ainda que a casa que eu frequento tivesse uma reunião pública na semana, mas eu não duvidar que naquele horário, enquanto eu estava em minha casa, fazia o meu culto, fazia a minha prece, em nenhum momento duvidar que representantes desta casa estariam nos dando apoio fluídico, magnético, espiritual em nossos lares. Temos bastante estudo para entender muito bem esse processo. Nós até sugerimos como leitura, no livro dos mensageiros, os capítulos Oficinas de Nosso Lar e Culto Doméstico. É bem verdade que é um culto especial, né, da nossa querida Isabel, que era esposa de viúva, de um companheiro que era trabalhador do nosso lar e que mantinha o seu culto no lar e todo um trabalho que era feito. Então não podemos duvidar que esse tempo todo os diretores espirituais da nossa casa agilizaram, movimentaram forças, energias para que cada médium, cada frequentador da casa, que eles são patronos, que eles são trabalhadores, estavam presentes em nossos lares, desde que criássemos um vínculo, tivéssemos criado um vínculo, momentos de prece, momentos de oração, momentos de estudo dentro do nosso lar. Então os nossos lares viraram, né, se transformaram em filiais, pequeninas filiais das nossas casas espíritas, e meu Deus, o meu tempo, para tudo que foi necessário. Tem mais 3 perguntas, não é? Com relação à sustentação, já dissemos, manter as preces nos lares, as preces nos momentos. A quarta questão, como você atuou, também já falamos, através dos cultos, das preces, principalmente nos horários específicos das nossas reuniões, conforme as nossas casas, nós do CELD, conforme a reunião que frequentávamos, os nossos horários de trabalho. A quinta, como você se preparou, certo? E a sexta, como você vê a atividade mediúnica quanto da abertura total da casa? Como eu me preparei mantendo esse vínculo com a casa, mantendo as minhas preces, me mantendo nos cursos, como a casa nos pôde oferecer, aquelas casas que não tiveram estrutura midiática para isso, mantendo as preces, os nossos momentos de estudo, mantendo os nossos estudos, porque os espíritos nos sustentaram o tempo todo. E como você vê a atividade mediúnica quando da abertura? A grande responsabilidade de todos nós, de estarmos atentos a nós mesmos, muito atentos aos corações queridos que por suas lutas pessoais em seus lares, me perdoe Deus, eu estou passando um pouquinho, em seus lares tiveram lutas árduas, desencarnes, muito desencarne, sabemos, o desemprego, as desarmonias que surgiram, a aferição dos valores, constatarmos as nossas fragilidades, mas se nós, aqueles de nós que conseguimos nos manter num mínimo de equilíbrio, a grande responsabilidade de agora, a doação total doação. Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. E consciente daquela enxertia divina que Paulo de Tarso fala na carta dos Romanos, independente da qualidade como estejamos agora, independente do nosso estado psicológico, emocional, haverá uma enxertia divina. Eles vão investir nos nossos fluidos, no nosso amor pela casa, pela causa, principalmente pela causa, e vão enxertar
em nós os seus amores, as suas luzes, para a casa prosseguir como um grande farol a iluminar, a confortar, a consolar. Espero ter sido útil, querida Deusa, me perdoe ter passado um pouco. Um grande abraço e vamos prosseguir com o compromisso que Jesus colocou em nossas mãos. Vamos adiante, o amor de Deus é muito grande, precisamos amar para que as pessoas se sintam amadas e as casas prosseguirem como faróis de luz a dizer, a relembrar Jesus. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Sejamos esses representantes do amor de Deus, buscando o nosso equilíbrio, porque haverá enxertia, desde que estejamos receptivos a essa enxertia de amor e de luz para cada um de nós. Que o amor de Deus nos sustente sempre. Bem, amigos, e assim, não é? É com muita alegria que nós agradecemos a você, Aparecida, amiga de sempre. E damos por encerrado o nosso Conversando sobre a Mediunidade de hoje, rogando a Deus e para todos nós muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.